A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Jovens da nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Você pode ir ali na CPAD adquirir materiais evangélicos, livros, bíblias, comentários bíblicos e todo o material necessário para a sua formação de professor e aluno da escola dominical. Tem também a loja da associação lá no térreo do Templo Central do Belenzinho. Procure lá o pastor Silas. E tem a loja online do pastor Fernando, a Provix, onde você também pode comprar sua Bíblia, seus livros e receber no conforto da sua casa. Olha que coisa linda! Então, Provix, loja online. Então, nesse trimestre, nós estamos estudando na lição de jovens, o quarto trimestre de 2022, sobre liderança na igreja. O comentarista é o pastor Elias Torralbo, mestre em teologia sistemática e especialista em gestão escolar, e ele é o diretor executivo da nossa FAESP. Na lição número 7, é do dia 13 de novembro de 2022, vamos estudar sobre a liderança de Davi. Mas eu quero te convidar também a ir na nossa playlist assistir as demais videoaulas, da número 1 a número 6. Se você perdeu alguma, volte lá, assiste, vai ser muito importante para você não perder o fio da meada. E por gentileza, deixe aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas, e não esqueça também de deixar o seu a paz do Senhor, seu glória a Deus, o seu comentário, o seu acréscimo. É sempre bom. Eu e pastor Fernando costumamos ler os comentários e, na medida do possível, nossa equipe, nós estaremos entrando em contato não, mas lendo e dando um feedback. Vamos lá, liderança de Davi, lição de jovens, então, lição 7, 13 de novembro de 2022. O texto principal está em Atos 13, 22, que diz assim: e quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração. No resumo da lição, nós lemos que o líder deve ter o seu coração alinhado à vontade de Deus, sendo obediente em todo o tempo. O líder deve ter o seu coração alinhado à vontade de Deus. Os objetivos desta lição primeiro, mostrar que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Segundo, conhecer a liderança de Davi. E terceiro, apresentar os aspectos práticos da liderança de Davi. O texto bíblico se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 1 ao 7. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor.
e convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura de sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então aqui nós vamos estudar sobre a liderança de Davi. Vemos aqui na orientação pedagógica que Davi era um rei segundo o padrão de Deus. Ele era amável, era benevolente. Davi era, assim como José, perdoador. Era um homem também que se arrependia de todo o pecado que cometia, e uma das características que se destacam mais é que Davi era corajoso. É sobre isso que nós vamos, então, a partir de agora, meditar. Davi, na introdução, é um dos personagens mais conhecidos e importantes do Antigo Testamento. Isso se dá, obviamente, pela trajetória da sua vida, quanto pela sua entrega a Deus. Ele tem uma vida de comunhão com Deus. Os seus feitos e a sua liderança bem-sucedida. Então, tudo que Davi fez, excetuando-se os seus pecados, foram muito bem feitos. A sua liderança era uma liderança que até hoje é comentada e admirada em Israel. Então, ao estudar a respeito da liderança de Davi, nós podemos identificar as suas qualidades e afirmar que elas servem de referencial para os líderes da atualidade. Então, os feitos, as qualidades de Davi, elas indicam como um verdadeiro líder deve servir. Na lição deste domingo, então, vamos refletir sobre o chamado de Davi e o preparo de Davi para liderar Israel, apontando algumas das suas principais qualidades. É isso que nós vamos estudar nessa lição. Primeiro, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, um filho obediente. Davi, um filho obediente. O sucesso de um líder não é obra da casualidade, não é por acaso, mas é o resultado de um processo de formação familiar, acadêmica e etc. Muitas vezes esse processo é lento, é doloroso e marcado por grandes desafios. Então, nesse processo acontece o que? Nós temos um tempo, é um processo lento, às vezes é um processo doloroso e é um processo marcado por grandes desafios. Ninguém nasce líder da noite para o dia. Um dos principais desafios de uma liderança é a solidez de seus resultados. E isso passa por uma construção
bem edificada, que inclui não somente aspectos espirituais e intelectuais, conforme eu já mencionei logo na introdução, mas também familiares. Então, a formação de um líder, ela se dá no campo espiritual, ela se dá no campo acadêmico, no campo intelectual e principalmente no aspecto familiar. Como essa pessoa é formatada dentro da família, como ela reage, como ela age e reage dentro da família. Então, Davi, ele é admirado como pastor, derrubador de gigantes, excelente músico, campeão de batalhas e líder brilhante. Olha quantas qualidades. As escrituras não dizem nada a respeito de sua infância, mas acreditamos que seu caráter foi forjado em família. Então, o caráter de Davi, com certeza, teve grande influência do seu pai Jessé e de sua mãe. Tá? Davi não foi ungido pelo Senhor enquanto lutava como um bravo guerreiro, mas enquanto cuidava das ovelhas de seu pai. Vamos dar uma olhadinha em 1 Samuel 16. Vamos ver um pouquinho. Vou ler na linguagem Nova Almeida atualizada, uma Bíblia publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil, vendida na CPAD, uma Bíblia Nova Almeida atualizada, uma linguagem muito interessante. Você encontra na CPAD, encontra na Provix, né, e encontra na lojinha da associação também. 1 Samuel 16, de 11 a 13, diz o texto: E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Samuel pergunta para Jessé. Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então vemos aqui, Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. Ele era obediente. Ele também não venceu Golias e se tornou um herói nacional enquanto fazia parte do exército de Saul. Davi nem era do exército de Saul. Ele fora lá para levar mantimentos para os seus irmãos. Ele venceu Golias e foi aclamado por todos no momento em que obedecia à ordem de seu pai. O pai de Davi pediu que ele fosse ao encontro de seus irmãos lá no campo de batalha para levar alimentos, pois eles estavam na guerra. No capítulo 17, do versículo 17 ao 58, está esse relato. Davi foi levar mantimentos para os seus irmãos na guerra. Naquela época, quem sustentava os soldados, né, eram os próprios pais. Muitos erroneamente acreditam que precisam estar em uma posição de destaque para serem ungidos e chamados pelo Senhor. Davi estava no campo e a maior parte dos discípulos de Jesus era formada de simples pescadores. Então, primeiro, a pessoa trabalha, a pessoa age, a pessoa vive já uma vida de liderança antes de chegar na posição.
A posição de líder é uma consequência da própria vida da pessoa. Número 2, Davi, esquecido pela família, mas escolhido por Deus. Samuel, nós já lemos, né? Comunicou a Saul que Deus o havia... Samuel comunicou a Saul que Deus o havia rejeitado. Samuel comunicou a Saul que Deus o havia rejeitado e que já havia escolhido alguém para assumir o seu lugar como rei de Israel. Na verdade, aqui houve uma pequena falha. Deus comunicou a Samuel, né? Nós já lemos no capítulo 16 de 1 Samuel, Deus comunicando a Samuel que já tinha rejeitado Saul. É isso que foi invertido aqui as frases. O Senhor, então, ordenou a Samuel que ele fosse até a casa de Jessé, pois um dos seus filhos seria o novo rei. Samuel, então, fez como Deus havia ordenado e viu os 7 filhos de Jessé, mas nenhum deles havia sido escolhido por Deus. Deus não havia escolhido nenhum dos 7. Então, Samuel teve que perguntar a Jessé se ele não tinha mais filhos. Com certeza, Samuel pensou que tivesse se equivocado. Então, foi aí que Jessé se lembrou do mais novo, que estava cuidando das ovelhas no campo. Então, veja que Davi, ele não foi convidado pelo pai, pelos irmãos, para estarem ali, né? Ele era esquecido, ninguém dava nada por ele. Quando então Davi chegou, a voz do Senhor veio a Samuel dizendo: este é o jovem escolhido para ser o rei. Então os outros estavam já no exército, eram preparados, eram fortes. Davi não. Davi era, segundo os estudiosos, um adolescente ainda em formação, que ninguém com certeza acreditaria que ele seria o escolhido. Então Deus não olha a aparência física, ele vê o coração, e os seus pensamentos ao nosso respeito são os melhores possíveis. Jeremias 29:11, né? Olha o que Deus fala com Jeremias para profetizar. Jeremias 29, e o versículo 11 é um versículo muito conhecido, mas é bom a gente ler a Bíblia. Estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Deus, ele tem pensamentos de paz e pensamentos bons a nosso respeito. É isso que ele está falando aqui. Deus não olha para a minha ou para a sua aparência. Ele olha para o nosso coração. Ele olha para a nossa intenção. Guarde bem esse versículo, Jeremias 29:11, sublinhe na sua Bíblia. E era assim que aconteceu, foi assim que aconteceu com Davi. O texto, então, confirma que Davi foi achado, ele foi buscado lá, né? Samuel achou, foi ungido e foi alvo da promessa de Deus de que a sua liderança seria vitoriosa. Salmo 89, versículos 3 e 4, que nós vamos ler agora. E eu vou ler na Bíblia de Estudo Pentecostal, na minha opinião, a melhor Bíblia de estudo do Brasil, a Bíblia de Estudo Pentecostal, publicada pela nossa querida CPAD. E com certeza você acha nas melhores lojas, inclusive na Provix, a loja online do professor e pastor Fernando. Salmo 89, 3 e 4, na linguagem de hoje, na linguagem pentecostal, Almeida, né, da Bíblia de Estudo Pentecostal, diz: fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, a tua descendência
estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. Então Deus, ele fez um pacto com Davi e Deus, conforme lemos agora há pouco em Jeremias 29:11, Deus, ele tem um pacto comigo e ele tem um pacto com você. Guarde essa palavra no seu coração. E aí ele diz, definitivamente, Davi foi uma escolha de Deus. Foi Deus que escolheu Davi. E eu tenho convicção que Deus também me escolheu. E Deus te escolheu também. Você tem uma missão para cumprir. Você foi escolhido por Deus para liderar alguma coisa. Portanto, se posicione. Viva uma vida de oração, de jejum, leia a Bíblia, obedeça a sua liderança espiritual e viva em comunhão com os seus irmãos. E na hora certa, Deus vai te usar. Amém? Vamos adiante. Davi teve muitos desafios e encarou muitas dificuldades antes de assumir a liderança do seu povo. Mas com o tempo, ele teve a aprovação de todos. Nem sempre o líder é aceito logo de cara. Demora um tempo. Com Davi foi a mesma coisa. Ele levou um tempo para ser aceito por todo o povo de Israel. Jonatas, filho de Saul, é um dos exemplos de quem sabia que Deus havia escolhido e separado Davi para ser rei de Israel no lugar de seu pai. Na Bíblia de Estudo Pentecostal, 1 Samuel 23:17, o próprio filho do rei, ele sabia que Deus tinha ungido Davi. 1 Samuel 23:17, palavras de Jonatas, Então, no 16, então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus, e disse-lhe, Jonatas falando para o seu amigo Davi, não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Então, o próprio filho do rei Saul sabia que Deus tinha escolhido Davi para substituir Saul. O próprio Saul veio a reconhecer que Davi foi a escolha de Deus para reinar em seu lugar. 1 Samuel 24:20, palavras do Saul. Olha o que ele diz. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar. 20, versículo 20. E que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Então, o próprio rei Saul reconheceu que Davi foi escolhido por Deus. Abigail também reconheceu que Davi foi uma escolha divina para reinar em Israel. 1 Samuel 25, versículos 28 e o versículo 30, que diz assim, perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Versículo 30, e há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor, conforme todo o bem que já tem dito a ti, e te tiver estabelecido chefe sobre Israel. Aqui está falando que Davi, a história que Davi estava muito bravo com o marido de Abigail, Nabal, que o desprezou o seu exército, e agora Abigail tem um encontro com Davi e reconhece que ele será o futuro rei de Israel, portanto não deveria fazer mal a Nabal, o marido de Abigail, e toda a sua casa, que não valia a pena. É mais ou menos isso. Então, Abigail também reconhece. Então, definitivamente, Davi
foi um líder escolhido pelo Senhor. Isso é muito importante. As pessoas vão reconhecer a sua liderança, mas isso é com o tempo, isso é com trabalho. Você vai trabalhando, vai deixando Deus te usar até todo mundo reconhecer. No subtópico 3, Davi é um líder com muitas qualidades. Diz assim: em sua trajetória de vida, nós já falamos na introdução, Davi teve muitos erros e acertos. Tá? Nós estamos mais focados nos acertos, mas Davi não era perfeito. Foi um homem com muitas habilidades e qualidades. Habilidades e qualidades. Então veja como é importante o líder ter as habilidades e ter as qualidades. Podemos afirmar que Davi foi um homem que desenvolveu uma espiritualidade saudável e profunda. Isto é, ele teve o seu coração voltado para o eterno. Ele teve o seu coração voltado para Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus, uma espiritualidade saudável, uma espiritualidade profunda. Ele não era um homem superficial. Também Davi foi um homem humilde, pois quando os empregados de Saul falaram a respeito de sua filha Mical, a resposta dele demonstrou toda modéstia. Olha o que ele respondeu: então disse Davi: parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? 1 Samuel 18 e 23. Então, ele era um rapaz, ele era um líder modesto, ele era uma pessoa humilde. Ele sabia se colocar no lugar dele. Isso é muito importante. Então, Davi, ele tinha um relacionamento com Deus profundo, uma espiritualidade saudável. Certamente era um leitor da Torá, obedecia à palavra de Deus, além de ser obediente aos seus pais. Número 3, a liderança de Davi. Né? Já vimos então no tópico 1, Davi era um homem segundo o coração de Deus, e vamos ver agora a liderança de Davi. Davi, uma liderança cheia do Espírito Santo de Deus. Isso é fundamental. É o tópico 2. Davi foi um líder cheio do Espírito Santo, que reconheceu o valor da presença do Espírito Santo em sua vida. Pois quando reconheceu a gravidade do seu pecado, isso está no Salmo 51, clamou ao Senhor dizendo: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele sabia da importância da presença do Espírito Santo na sua vida. Sem a unção do Espírito Santo, podemos até realizar a obra do Senhor, mas os resultados serão escassos ou nulos. Então, sem a unção do Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo na nossa vida, nos liderando, não tem nada de bom que a gente vai fazer. Os resultados vão ser pífios. A primeira referência bíblica a respeito de Davi é o relato de que ele foi escolhido por Deus para ser rei sobre Israel, e ele foi ungido por Samuel para esta tarefa. 1 Samuel 16 e 12. No texto bíblico vai até o versículo 7. 1 Samuel 16 e o versículo de número 12. Então mandou em busca dele, o trouxe, era ruivo e formoso de semblante, de boa presença, e disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então esse versículo 12 aqui fala da unção de Davi, com o óleo que representava o Espírito Santo. Ele fala: no Antigo Testamento a unção indicava separação para uso exclusivo de Deus,
e capacitação divina para a realização de uma tarefa. Ali só era ungido rei, profeta e sacerdote. Só eles recebiam essa capacitação espiritual que simbolizada pelo óleo da unção. Ao ser ungido por Samuel, então, o jovem Davi compreendeu que a partir daquele momento ele não pertencia mais a si mesmo, mas a Deus, e que estava recebendo habilidades para governar Israel. Depois da unção, Davi passou a ser dominado pelo Espírito de Deus, o versículo 13. Então, de 1 Samuel 16. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito Santo do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Então, a partir daquele momento, Davi foi cheio do Espírito Santo e a vida dele passou a ser liderada e dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Uma liderança centrada em Deus, segundo o subtópico. Davi amou a Deus e buscou honrá-lo, pois o reconheceu como a fonte de sua vida e de sua liderança. Nós encontramos isso em 1 Crônicas 17. Uma vez que o seu chamado se originou, ou seja, ele foi chamado pelo Todo-Poderoso, a sua chamada veio de Deus, o Todo-Poderoso. As ações dele foram norteadas pelo seu desejo de agradar ao Senhor. E isso se percebe em sua declaração: porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Segundo Samuel 24, 24. Então, quando ele teve que fazer um sacrifício, ele quis pagar pela propriedade, por tudo aquilo que ele iria usar no sacrifício. Ao enfrentar Golias, ele desejava honrar o nome do Senhor. 1 Samuel 17, 26. Nós podemos ler 1 Samuel 17, 26. Ele diz o seguinte: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quer dizer, ele estava defendendo a honra do Deus de Israel. Então, diante do gigante, ele confiou no Todo-Poderoso e não em suas próprias habilidades. No versículo 46, ele fala, quando ele estava correndo em direção ao gigante, versículo 46 e 47, ele diz: e saberá, 46 e 47, também hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Então Davi reconhecia que a vitória e as habilidades vinham do Senhor, e suas vitórias foram dedicadas ao Senhor. Davi então foi um líder que aprendeu a depender de Deus, e isso levou a consultar o Senhor em diferentes momentos e circunstâncias, como em questões relacionadas à guerra. Ou seja, Deus foi o centro da sua vida. Todo líder precisa ter Deus como o centro da sua vida. A minha e a sua vida precisa estar centrada em Deus. Número 3, subtópico: uma liderança com foco em pessoas. Há muitas referências bíblicas que mostram que Davi foi um líder
que sabia gerenciar pessoas. Enquanto fugia de Saul, ele entrou na caverna de Adulão e ali atraiu cerca de 400 homens em situação difícil. 1 Samuel 22, homens de todos os tipos foram atrás de Davi. Tudo indica que ele era uma pessoa que conhecia a arte da empatia, ele tratava bem as pessoas. Sua liderança também foi marcada por sua capacidade de potencializar o que seus liderados tinham de melhor, mesmo aqueles considerados improváveis. Então ele sabia tirar o melhor de cada pessoa que estava sob a sua liderança. Enquanto líder, Davi influenciou positivamente seus liderados, como se vê na ocasião em que ele ofertou o seu melhor para a construção do templo. E em concordância, as pessoas deliberadamente passaram a entregar os seus próprios bens também. Então, Davi, ele era um exemplo de liderança, um exemplo de influência positiva para aqueles que o seguiam. Vamos ao tópico 3, estamos já chegando ao final desta 7ª lição. Aspectos práticos da liderança de Davi. A gente já vem falando vários, mas agora vamos especificar. Um líder que soube honrar as alianças. O Senhor é Deus de alianças, como se percebe em toda a Bíblia. Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Abraão, Isaac, Jacó, Deus fez aliança com José, com Moisés. Então, o nosso Deus é um Deus de alianças. Ele fez uma aliança com Davi, afirmando que o seu trono seria edificado de geração em geração. Nós já lemos Salmo 89, os versículos 3 e 4. Davi sabia que Deus foi o responsável pelo seu sustento e pelo seu sucesso. Tudo vinha de Deus. O servo do Senhor também procurou honrar as alianças que fez ao longo da sua vida, não obstante os seus erros e falhas. Então, mesmo falhando e errando, mas Davi procurou honrar as suas alianças. Ele cumpriu a aliança que ele tinha feito com Jonatas, honrando, por exemplo, o seu filho Mefibosete. 1 Samuel, capítulo 20, 2 Samuel, capítulo 9, mostra Davi honrando as alianças que ele foi fazendo ao longo da sua vida. Segundo, um líder justo. Davi foi consciente da justiça de Deus, como podemos ver no Salmo 23. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele reconheceu o valor de uma vida justa e que isso garantia o cuidado de Deus. Salmo 37, 25. Então, o seu senso de justiça é evidenciado na ocasião em que ele dividiu os despojos da batalha vencida em Ziclag, ao repreender alguns com as seguintes palavras: porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Também tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. 1 Samuel 30, 24. Então, um grupo ficou cuidando das bagagens e o outro grupo foi à peleja. Na hora da divisão, ele defendeu a repartição, tudo por igual, dos que ficaram e dos que foram à batalha. Então, Davi, ele era um líder justo, honesto. Número 3, um líder segundo o coração de Deus, que permeia toda esta aula. Davi foi um líder de muitas e excelentes qualidades, e as que até aqui foram elencadas retratam bem o perfil de sua liderança. No entanto, nenhuma dessas qualidades supera a que foi dita pelo próprio Deus: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Atos 13, 22, que nós já lemos. Ele teve um coração alinhado ao coração de Deus.
e a sua liderança se firmou nesse desejo de agradar ao Senhor. Podemos ver esta verdade quando ele não hesitou em entregar a planta do templo para que Salomão construísse, e quando também não aceitou que o povo fosse castigado por causa de seus erros. Então ele queria construir o templo, mas Deus disse que não seria ele, que seria seu filho, e ele obedeceu. Quando ele cometeu o erro lá de fazer a contagem, ele se interpôs, intercedeu pelo povo, né? Se posicionou que o povo não deveria ser castigado por conta do erro pessoal dele. Então veja que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. E eu e você também precisamos viver a nossa liderança com o coração voltado para Deus, viver a nossa liderança segundo a vontade de Deus. Assim nós terminamos então a lição número 7, 13 de novembro de 2022, acerca da liderança de Davi. Se você perdeu alguma lição, volte lá na playlist, assista, deixe o seu gostei, deixe seus comentários e até a próxima, se Deus quiser.